Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Otonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isto para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é AIDS, o preservativo não anula o pecado. Vocês perceberam que os fatos extravagantes, quando envolvem pessoas que se destacam no cenário nacional, não se esquecem com facilidade? Eu me lembro, por exemplo, do caso de um presidente da República, há alguns anos, atirando preservativos em desfile de carnaval no Rio de Janeiro, como se aquela façanha fosse algo normal, como se lançam confetes e serpentinas. Por falta de educação e religião, a mentalidade humana chegou a uma tal baixeza neste início de século, passível de profunda compaixão, estudos e cuidado. Influenciada pelo movimento da contracultura, que teve seu início logo após o término da Segunda Guerra Mundial, avolumando-se nos anos 1950, 1960, chegando ao seu marco na tal Noite das Barricadas na França em 1968, uma parcela social hedonista, desvirtuada e até ateísta, vem rompendo com os princípios régios da vida, na intenção de motivar a toda prova a liberdade em busca dos prazeres, impulsionados por uma democracia permissiva, inconsistente, mas, sobretudo, pela falta de caráter e da mídia, que transmite unanimemente informação, cultura e depravação. Quais são as causas dos grandes efeitos provocados pela AIDS que ainda corrompe parte significativa da sociedade? Não são, porventura, as atitudes de quem assume sem questionar as sugestões nocivas para desrespeitar os pais, abandonar os princípios, desprezar a moral, desconhecer os limites e não fazer diferença entre liberdade e libertinagem em nome do prazer imediato a todo custo? A insensatez faz os seus projetos. As leis e autoridades aprovam e assinam embaixo. Os libertinos gastam na luxúria, adoecem, se matam, contaminam o próximo e a sociedade fica encarregada de lhes pagar a conta. A doença, mais das vezes, é consequência do pecado. Por exemplo, no caso da AIDS, dos pecados dos que vão em busca do prazer na prática sexual sem compromisso, a maior responsável pela disseminação da AIDS, ou daqueles que conscientemente transmitem o vírus aos parceiros e aos recém-nascidos, ou de outrem, quando o inocente recebe o sangue contaminado numa transfusão, ou ainda por meio de seringas, no uso de drogas indiscriminadas, quando desrespeitam leis e o próprio corpo. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou a transgressão de qualquer lei por ele dada como regra à criatura racional. Esta definição é do Catecismo Maior de Westminster. A natureza pecadora faz com que todos sejamos deficientes no julgamento dos valores. Faz que busquemos o imediato sem meditarmos nas consequências do futuro. Faz que desejemos o bom desprezando o bem. Faz que atendamos ao falso rejeitando o verdadeiro. As campanhas de prevenção da AIDS, da maneira liberal, sem reservas e divertida, como informam sobre o uso e distribuição de camisas de Vênus, as tais camisinhas, são imediatistas, superficiais e inconsequentes, pois a maior responsável pela disseminação da AIDS é a prática sexual sem compromisso. Por isso, tais campanhas se transformam numa perigosa via de mão dupla. Ou seja, se por um lado, sem critérios adequados, informam sobre o uso de preservativos, por outro,
acabam por liberar, apoiar e incitar a prática sexual irresponsável, até pelos que se preservam por causa dos bons costumes. Aliás, barram a autoridade e confundem a educação dos pais sobre os filhos. E ainda contrariam as instituições cristãs e sociais que pregam uma vida sexual sadia no casamento. A prática sexual sem compromisso, que hoje ostenta o pseudônimo de amor livre, é pecaminosa com ou sem o uso de preservativos. O apóstolo Paulo fala na sua epístola aos Gálatas, no capítulo 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. A relação sexual, na verdade, consiste nas mais fortes emoções do ser humano. No entanto, jamais foi proibida por Deus. Ao contrário, tem a sua aprovação e bênção no amor responsável, autenticado pelo matrimônio. Assim é que se desfruta dessa graciosa relação, preservando-se das desgraças do sexo na irresponsabilidade. E não é qualquer pregação simplista que mudará o comportamento sexual nefasto a que chegou parte da sociedade. Tampouco fará uma pregação meramente moralista, mas sim na pregação realista, criando na educação, cultura e nos ensinos de Jesus condições para se resgatar os valores subjetivos que dão sentido e razão à vida objetiva. Só quando possuímos valores é que pensamos em preservá-los. Infelizmente, os reais preservativos para se prevenir das doenças do corpo e do espírito ou foram expulsos das escolas ou nunca integraram sensivelmente os seus currículos, ou seja, o preservativo do respeito, da ética, da moral, da cidadania, dos bons costumes e princípios, do arrependimento e fé, do temor de Deus, da castidade e do matrimônio sem mácula. Educação é o despertamento da virtude. Virtude como disposição para a prática do bem e a edificação do caráter como regulador do comportamento humano na sociedade. Aliás, educados são os que aprenderam a respeitar a si mesmos, ao próximo, as leis, as autoridades, a natureza e a Deus. Por fim, as campanhas de prevenção da AIDS são apenas teorias ao vento, desligadas de uma educação que produza o respeito. Respeito que, por natureza e no seu âmago, instiga a sua prática. Eu gostaria que vocês nos ajudassem a divulgar esse vídeo no propósito de resgatarmos os valores morais e espirituais. Inscrevam-se no canal, deixe o seu like. Nós agradecemos pela gentileza e que Deus abençoe a todos.